Acho muito lindo e posso testemunhar e dizer aqui que quando eu conheci o trabalho de vocês, eu acho que a palavra que mais se aproxima desse trabalho realmente é a delicadeza, né? É de um tempo de delicadeza que é tão fundamental para a infância, tão fundamental para a criança, para todos nós, mas essencialmente também para a infância, né? É da delicadeza que se trata aí. E eu lembro quanto que foi marcante para mim estar no saguão de espera, né, da peça, e o Carlos sair falando com as pessoas e agrupando as pessoas lá no saguão, desde o saguão, para conversar com elas antes da peça. Aquilo ali já era, né, realmente a preparação para a entrada num tempo da delicadeza, né? Isso para mim ficou muito marcado. Não, mas é porque tem uma coisa que é essencial nos contextos, é o que o Carlos está falando. Quando a gente vai no contexto de uma comunidade indígena guarani, onde o sentido ritual de uma sociedade, por mais maltratados que eles sejam no Brasil, ainda não foi perdido, isso pode se fluir de uma forma natural. Mas na nossa sociedade ocidental consumista, onde todo mundo está se acotovelando para pegar o seu melhor espaço, onde os adultos têm uma visão absolutamente adultocêntrica das crianças e com a visão vertical deles que tudo sabem e das crianças que nada sabem. A gente já escutou o Carlos colocando criança em público, já escutou o pai falando, olha, você, por favor, tira o seu filho, vai mais para aí, senão ele não vai ver nada. Ele falou, mas ele não vai entender nada, para que ele vai ver? Ou seja, com esse tipo de pensamento que pode acontecer, é fundamental, antes de iniciar o ato artístico, você preparar o terreno daqueles pais com uma delicadeza, com uma calma, para que eles possam entender que eles estão entrando dentro de um ritual. Porque, num primeiro momento, assim que a gente começou a fazer teatro para bebês, a gente fazia umas temporadas que a gente fazia no final de semana para pais e bebês e durante a semana para creches que tinham um coletivo de uns 40 ou 50 bebês e 2 ou 3 ou 4 adultos, professores no máximo. E eu ficava sonhando de fazer só com os bebês. O meu sonho era escolher todos os adultos e poder estar tranquilamente só com os bebês, porque os adultos atrapalham muito e muito ruído. Mas teve um momento que eu entendi que a arte se dá nesse triângulo artista, a criança e o adulto que o acompanha, seja o professor ou seja o adulto. E quando esse pai se emociona com o bebê no colo, o bebê se emociona mais, porque ele está vendo que o pai está emocionado. Entende? E aí esse triângulo, a energia flui de uma forma muito mais potente. E foi quando a gente foi entendendo a cada vez mais nas nossas dramaturgias que a gente tem que tentar conectar com os adultos, mas a gente tem que conectar com os pais também. Tem que dar aquelas piscadinhas para trazer os pais para essa história toda, e os professores. Então isso não só na dramaturgia, no ato eu trabalho para o bebê e para o pai, como na entrada a gente prepara esse território, para que possa acontecer um ritual coletivo de uma experiência onde todos juntos se emocionem. Eu acho que o grande mérito de se fazer teatro para primeira infância no país e no mundo é de poder proporcionar para as famílias um espaço de um momento de poesia e de escuta, de delicadeza conjunta, em que pais e bebês possam se emocionar juntos. Muitas vezes os pais vão para o teatro esperando que vão assistir um espetáculo que é para os bebês e que não é para eles. E eles se surpreendem que quando chegam no espetáculo, eles também estão vendo uma obra de arte. E muitas vezes, quando a gente faz projetos na periferias, para situações, a gente leva a arte pela primeira vez, não só para as crianças, mas para os adultos que as acompanham, porque muitas vezes são adultos que eles não iriam ao teatro. Mas eles vão ao teatro por causa do seu bebê. E vão pensando que é algo que não é para eles, que é para o bebê, e se surpreendem e se encontram com a possibilidade de um encontro estético com a linguagem artística das artes cênicas, que é algo absolutamente longe e novo para eles. Então, a gente faz um festival de teatro que já está agora na 7ª edição,
que se chama Festival Primeiro Olhar, que ele acontece aqui em Brasília e em São Paulo, porque é esse primeiro olhar, e é o primeiro olhar da criança e é o primeiro olhar, muitas vezes, dos adultos que os acompanham. Que eu acho que os adultos, quando são pais, eles abrem como uma brecha, assim, abrem uma porta de sensibilidade do resgate da infância deles com a paternidade. Então, eles estão num espaço de vulnerabilidade para você poder reinserir eles num espaço de um pensamento mais poético. Uhum. Carlos. Para mí esa digamos, a palavra fundamental a que você falou e que Clarice explicou muito bem, que é a delicadeza. Eu daria alguns exemplos concretos para visualizar essa delicadeza. Também porque temos que desmitificar coisas que foram demonstradas como falsas, não? Uma, por exemplo, que é as capacidades sensitivas das crianças. Há pouco tempo atrás se pensava que uma criança nascia cega ou que nascia sem capacidade de perceber a dor. Então, era operada sem anestesia, ou que não era capaz de não só de perceber visualmente, como perceber auditivamente, táctilmente. Isso não só foi desmitificado, sino que foram feitos muitos experimentos dentro da barriga da mãe para perceber como a criança já tem sentidos que estão muito desenvolvidos. Por exemplo, o tato, por exemplo, o ouvido. E, claro, uma criança que escuta, hoje sabemos que escuta frequências, tem um lapso de frequências entre os graves e os agudos muito mais amplo que o ouvido adulto e muito mais amplo que ele mesmo passar na puberdade. Isso já coloca os sentidos deles numa capacidade mais sensível e, portanto, mais delicada, porque os barulhos ferem mais, porque como falaria eu, as agressões sensitivas ferem mais, não? E essa delicadeza é portada para coisas que, por exemplo, agora nem imaginamos. Falamos de coisas que já a ciência está percorrendo, mas daqui a uns anos aparecerão capacidades novas. Por exemplo, eu perguntei durante anos em muitas escolas, em muitas creches do mundo inteiro, para as educadoras de educação infantil, se as crianças com que elas trabalhavam, elas percebiam quando elas tinham a regra, quando estavam em período de menstrual. Como, Clarice? Menstruadas, é isso. Menstruadas. E, surpreendentemente, todas me falavam que sim, que as crianças percebiam essas mudanças energéticas. Perguntava também se os maridos percebiam, os companheiros sempre falavam que não, mas que as crianças sim. E isso colocava, sim, colocava, Clarice fala que não? Eu estou vendo a Clarice falando que não. Bom, sempre perceberam quando eu estava com TPM e eu não percebia, mas enfim, desculpa. A TPM sempre foi uma coisa, você está de TPM, o que você está falando? Aí no dia seguinte, verdade, mas desculpa interromper o pensamento filosófico. Não, mas é porque, independentemente do fato de ser um tabu, coloca uma mudança energética importante, hormonal, de circulação do sangue, do estado do ânimo, evidentemente, todas essas coisas mudam a energia da pessoa. E o que eu estou falando é que se nós percebermos que tanto meninos como meninas têm capacidade para perceber bem essa energia feminina, meninos e meninas, o nosso mundo mudaria, porque nós estaríamos dotados como homens de uma capacidade de desenvolver uma sensibilidade maior à energia feminina que já temos nessas idades. E isso traria uma relação entre os homens e as mulheres em todas estas políticas de machismo, gênero, enfim, todas estas políticas que são difíceis de perceber, porque quando você não dá lugar a essa energia,
já vi crianças sendo meninos dando de mamar bonecas com um ano e meio. Enfim, há uma possibilidade que é muito mais ampla e, portanto, que dá lugar a essa energia. Que Sim. tanto homens e mulheres depois denostamos, não? E não faz parte, é um tabu como período. A regra ou a menstruação é o exemplo mais claro dessa falta de sensibilidade e dessa falta de delicadeza. Se nós fôssemos mais delicados nesses momentos com as mulheres, o mundo mudaria. Aham. Isso me faz lembrar uma frase que eu acho muito bacana de vocês. Só os valentes têm medo. Não é isso? Só os valentes têm medo. Eu acho isso A gente acabou de criar de uma potência enorme, né? E aí aproveito para perguntar para vocês o que não pode faltar nesse programa, né? Nesse bate-papo de adultos, como é que aparece no trabalho de vocês a relação com as crianças que são consideradas crianças diferentes, crianças com dificuldades, crianças com algum tipo de... socialmente consideradas crianças com algum tipo de problemática. Isso é muito importante a gente falar no programa, e em todos eu vou puxar esse assunto, né? Porque é preciso que as famílias e essas crianças sejam decididamente, propositivamente acolhidas e considerada dentro do nosso todo, né? Quem são os todos do nosso todo, né? Eu queria saber de vocês como é que é isso no trabalho de vocês, para a gente já ir aos poucos, tristemente, encerrando a nossa conversa. Mas eu acho que essa é uma pergunta ou uma fala fundamental para quem está escutando a gente. Olha, nesses últimos anos, a gente pode ter feito umas 300, talvez, 400 apresentações para grupos de crianças categorizadas como necessidades especiais. Desde a gente fez apresentações uma vez em Madrid, em vários centros educativos que envolviam crianças de várias idades, aí a gente não ficava só na primeira infância, porque necessidades especiais a gente pegava toda a infância, né? Inclusive até adultos. E eu quero dizer que todas as experiências que a gente fez sempre foram de uma potência, de uma capacidade de conectar com um olhar divergente. Eu acho que o espaço artístico da poesia, ele permite a gente encontrar o que está fora da norma de uma forma muito especial. Eu como atriz e como intérprete, eu tive experiências de encontro inesquecíveis com esse grupo de idades. Eu fiz várias apresentações só para crianças com Down. Era uma capacidade afetiva no público, um afeto, uma capacidade emotiva que eu nunca tinha visto num público convencional, entendeu? E com crianças autistas também, uma capacidade de conexão por um outro território. Eu acho que os nossos espetáculos, por eles terem uma dramaturgia ampla e em diversas camadas de entendimento poético, ele dá uma liberdade para esse tipo de espectador de fluir. Então, são experiências, para mim, são realmente um público especial mesmo, porque são sempre experiências muito profundas e muito emotivas. Também completaria com coisas concretas. Por exemplo, estreamos a Gruta da Garganta com um grupo de crianças menores de 3 anos que eram cegas, nascidas cegas, e o espetáculo, que era musical e visual, para mim, houve uma dupla lição, digamos assim, de crianças com a capacidade de implementar todos os outros sentidos de tal forma que eu me sentia discapacitado. Essa coisa de colocar uma norma de que qual é
que é o normal também faz que crianças que têm outras potências e outras sabedorias e outras capacidades que não estão consideradas na nossa sociedade, para os artistas resultam ser tesouros. Estas crianças, por exemplo, percebiam a luz com a língua de uma forma que eu nunca seria capaz de alcançar. A mesma coisa poderia falar com crianças com dificuldades de criação de vínculo, o vínculo de apego, crianças com problemas de autismo. Crianças que demonstraram que têm capacidades extraordinárias para, a partir da dificuldade, e isso para mim é o incrível do ser humano, que o ser humano, quando está em dificuldade, tem que utilizar as suas ferramentas criativas de uma forma potentíssima. E essas crianças demonstravam que é possível, a partir de dificuldades que não são isentas de dor, que não são isentas de sofrimento, que não são isentas de exclusão social, que não são isentas de problemas familiares, mas que também atesouram possibilidades, tanto em crianças que vivenciam dificuldades psicofisiológicas, como em crianças que estão com dificuldades sociais. Crianças, por exemplo, na rua, que moram na rua, demonstraram para a gente capacidades extraordinárias de supervivência, de criatividade na supervivência. E isso faz que a gente consiga acreditar muito mais no ser humano. Porque o ser humano que é desconsiderado por suas dificuldades é proporcionalmente desconsiderado pelas suas potências. E é aí que está o grande mistério do ser humano. Quando uma parte do ser humano se convoca numa dificuldade, há uma propensão a criar uma potência em outro lugar que muitas vezes não sabemos ler, não sabemos descodificar como um autista se pode comunicar. E como não podemos descodificar, achamos que a dificuldade é só da parte dele. E acreditamos que o entendimento é só uma parte normatizada, não? E não consideramos que também as normas podem criar aquilo que se chama normopatia, não? Que é uma enfermidade para falar que aquele que tem uma sensibilidade especial, como Van Gogh, era um enfermo, só porque ele via as cores de uma forma mais vibrante. Uhum. Nossa. Acabou o tempo. Não, isso é que deixa... eu tenho certeza que a gente conseguiu e que vocês conseguiram transmitir um pouco, né, desse tempo da delicadeza e como que isso é fundante. Assim, como é que a gente pode ser um ser humano sem isso, né? É até difícil de pensar. Da mesma maneira, como é que a gente pode ser um ser humano sem pensar na potencialidade da dificuldade, né? Assim, como que a gente pode imaginar que, digamos, entre aspas, resolver uma dificuldade é extirpar ou excluir essa dificuldade do nosso convívio, né? Ou da nossa vida, né? Com ela mesma, né? Eu acho que a arte, por isso que a ideia, né, do bate-papo com adultos, né, começar pelas artes para falar da infância é uma estratégia para que a gente possa chegar mais perto, né, das pessoas, sensibilizar numa ampliação de olhares, né, verdadeiramente numa ampliação de olhares para essa infância, né. Eu costumo dizer aqui que se faz tanto pela infância, se faz tudo pela infância, tudo pela criança, mas essa criança mesmo está sendo muito pouco escutada, muito pouco vista, muito pouco entendida, como vocês estão falando para a gente. Muito pouco sonhada, muito pouco sonhada no sentido de que o ser humano nasce com uma potência evolutiva que vai além das nossas gerações. Então, o ser humano contemporâneo está com crianças que vão a ultrapassar as potências dessa geração. E isso não é visto assim. A criança parece que nasce incapaz, não nasce para transformar o mundo, e não nasce herdando o mundo. E, portanto, com não com um peso, sino com uma potência.
Eu acho que quando você recalca a delicadeza, porque vivimos em um mundo com uma carência brutal de delicadeza, né? E uma necessidade ao mesmo tempo, que quando é regada um pouco de delicadeza, chega a primavera. E isso é muito lindo, porque o ser humano só está esperando isso desde que nasce. Senão seria impossível, por exemplo, ver que crianças sordo-mudas inventam a linguagem de Libras e uma linguagem maravilhosa. E é uma invenção das crianças, não é uma invenção das academias de língua, não? Que isso muitas vezes esquecemos, não? Que são linguagens que são linguagens expressivas que comportam toda uma potência. Neste caso, a potência da expressão física, não com as mãos, por exemplo. Que é incrível, incrível. Eu sou um discapacitado de expressão corporal. E isso temos que ter em conta, porque sempre vemos desde aqueles que nos sentimos capazes de tudo, que em realidade não assumimos as nossas próprias incapacidades, não vamos ver com tolerância as dificuldades dos outros. Vamos ver como se fosse um espelho das nossas próprias dificuldades. E é incrível, porque quando o ser humano se alia na delicadeza, a cooperação é muito mais potente e amorosa, não? Muito mais efetiva, eu acho. Muito mais efetiva que a competência, as capacidades de adaptação ao meio, enfim, a concorrência, que todos são valores muito bem estabelecidos na nossa sociedade, mas que concorrem com esse acolher que você falava, esse acolher com delicadeza, com amor, com uma capacidade de olhar o outro na sua potência, de olhar as latências e não só as evidências. Isso seria importante também, porque a criança é um vulcão que pode eruptar ou erupcionar um dia, não? E nós só consideramos que tudo que está por embaixo não existe. E isso é falso. Por embaixo existem muitas coisas que não vemos. E... Clarice. Nada. Pronto. Pronto. Ficaram caladas. Gente, super. A Clarice podia falar, depois vocês se podem cortar, mas ela fez um trabalho muito lindo sobre o medo. Foi o último espetáculo que ela fez, que é Canto do Medo. Que ela pode falar coisas lindas. Pois é. Vamos fazer esse dia um tema. Desse dia um tema. Tá bom. Aí eu volto à frase, só os valentes têm medo, né? Maravilhoso isso, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu agradeço muitíssimo, espero que a gente tenha conseguido, eu acho que sim, chegar até as pessoas no espaço, no cantinho mais delicado delas, e sugiro que todo mundo que está escutando a gente possa buscar vocês, lá a Casa Incerta, para ver, né, o visual, né, plástico, estético, lindo, que é o trabalho de vocês, enfim, do artista mesmo, né? Incrível isso. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, pode entrar na nossa página web www.lacasaincerta.com. Lá tem vídeos, tem textos, e eu também convidaria para entrar na nossa página, outra página web, que é www.bebelume.com.br, que é um espaço de poesia visual para bebês. É um espaço de vídeos para crianças de 0 a 5 anos, e que está disponível ali, que também tem várias produções visuais na linguagem do audiovisual para crianças de 0 a 5 anos. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. É um prazer ter uma entrevistadora sensível, que a gente respeita tanto, que a gente sabe que a gente está somando no que está se falando. É muito bom. Prazerzão estar aqui com você, tá? Você é de extrema delicadeza, Cláudia. Bom, e eu tô com saudade, hein? Até breve. A gente também. Tchau. A gente está com saudade de abraço. De abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Júlia sentada, Júlia em pé, Júlia mora num lugar sem... Oi, meu nome é João, tenho 13 anos, sou de Salvador
E o livro que eu recomendo é Extraordinário, de R.J. Palácio. Meu nome é Catarina, eu tenho 9 anos e sou de Salvador. E o livro que eu queria indicar é Harry Potter e a Pedra Filosofal. A autora é J.K. Rowling. Oi, tia Cal. Eu sou a Beatriz e eu moro em São Luís. Eu tenho 3 anos e meio. Eu vou indicar o livro da Menina Bonita do Lar de Fita. Machado. Ana Maria Machado. Ficha técnica. Música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente: Luísa Guerra. Produção: José Bittencourt Júnior. Estúdio: Alex Carlyle. Mas passa as férias na maré.